Louvado seja o Senhor. Com muita alegria eu quero saudar todos os nossos queridos e amados irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto a partir da sede do Ministério Arrependimento e Santidade Brasil, MASB Maranata, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meus amados, agora horário local são 18h30, 19h30 horário de Brasília, hoje é 19 de julho de 2020. Mais um tempo, mais um momento para nós estarmos na presença do nosso Deus. E meus amados, diante de todas as situações que nós estamos vivendo, presenciando, as profecias, essa pandemia, tudo é para a glória de Deus. E tudo, meus amados, aponta para a nossa preparação para a gloriosa volta do Senhor Jesus. Não a segunda vinda, mas o arrebatamento. Todos os sinais se findam, se cumprem em nosso tempo. E o Senhor, nesta hora, está nos alertando. Vigiai e orai, diz a palavra do Senhor. Vigiai e orai. A palavra do Senhor, ela é repleta com a palavra vigilância. Nós precisamos estar atentos nesta hora, vigilantes, porque em breve, muito em breve, é o tempo do breve, a igreja gloriosa do Senhor, ela será recolhida daqui. Ela será recolhida e será levada para estar na presença do nosso Deus. Por isso, meus amados, o tempo é um tempo muito importante, de nós estarmos firmados na presença do Senhor. Meus amados, quero convidar a todos, nós vamos iniciar com uma oração. Estejam de pé, de joelhos, sentados, como os amados preferirem. O diácono Miguel vai solar o instrumento de corda, que nós possamos adentrar com toda reverência, com toda humildade, na presença do nosso Deus. A palavra diz, meus amados, que lá em Hebreus, que nós podemos nos apresentar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia, diz a palavra, para entrar no Santo dos Santos, não pela nossa força, por aquilo que temos, somos, título, cargo, nada disso, mas pelo único e maravilhoso sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus é reconhecido ali no Santo dos Santos. Então, meus amados, é um tempo do esvaziamento, possamos nos render à presença do Senhor, nos entregar. O Senhor tem derramado muito, meus amados, nesses últimos dias sobre as nossas vidas. O Senhor tem conscientizado um povo a respeito da gloriosa volta do Senhor. Então, que você, meu amado, assim como nós aqui também, possamos nesta hora nos esvaziar completamente. Samuel diz, quando ele tem um encontro com o Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que nós possamos ter os ouvidos destrancados para verdadeiramente ouvirmos o Senhor. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. A ti nós clamamos, Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Na tua presença nós nos colocamos. Ó Senhor, pedimos perdão, porque de alguma forma, ao longo desse dia nós erramos na tua presença. Verdadeiramente, Senhor Deus, nós reconhecemos quem somos. Miseráveis pecadores, homens falhos, terríveis, adúlteros, assassinos. Ó Deus, tantas são as características daquilo que somos. Porque quando, ó Deus, muitas vezes nós não conseguimos perdoar o irmão, ó Senhor, eu me torno um assassino, diz a tua palavra. Mas nesta hora nós clamamos, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem vida, tem poder para restaurar, tem poder para restituir, tem poder para renovar a comunhão. Somente o sangue de Jesus
E através do sangue de Jesus nós clamamos, ó Pai, nesta hora, para que Ele seja passado nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos prestar ao Senhor um culto agradável. Por isso nós oramos, ó Deus, visita o Teu povo, visita a igreja nessa noite, visita cada um dos amados irmãos, seja no Brasil ou no exterior. Visita, Senhor, fala ao coração de cada um, traz a consciência, Senhor, da necessidade do arrependimento, da necessidade de estarmos inclinados na Tua presença, da necessidade de mudança e da morte do eu. Visita, Senhor Deus, aqui o Teu povo já nos louvores que serão entoados a Ti, Senhor, que os amados irmãos possam também cantar a Ti, Senhor. E também, Senhor Deus, nós oramos pela Tua preciosa palavra, para que fale ao coração do Teu povo. Assim nós oramos, suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu convido o diácono Miguel para que juntos, meus amados, nós possamos cantar, entoar louvores ao nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: aonde estiverem dois ou mais reunidos, no nome de Jesus, ali Ele estará. Nós não estamos reunidos fisicamente, mas estamos reunidos no mesmo espírito, no mesmo propósito de buscar ao Senhor. Por isso que possamos mais uma noite nos derramar, buscar a presença do nosso Senhor, do nosso Salvador, aquele que nos comprou, aquele que nos remiu, em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Sua presença é real, aqui nesse lugar. 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 Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Sua presença é real, aqui nesse lugar.
presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. O nome dessa próxima canção é Akedah. E Akedah significa sacrifício. Essa canção ela fala de Abraão, da história de Abraão e Isaac, que eu creio que todos ou quase todos os amados conhecem. Deus ele deu Isaac a Abraão, o único filho que ele teve, o filho do qual Deus ia suscitar a descendência de Abraão. Mas chega um momento em que o Senhor ele pede para que Abraão sacrifique o seu único filho. A única esperança de Abraão ter uma descendência, a única esperança, o único meio pelo qual Abraão teria como cumprir a promessa do Senhor, era através de Isaac. E o Senhor pede. A palavra de Deus diz que Abraão ele cria que mesmo das cinzas Deus poderia trazer seu filho de volta. Interessante é que quando eles estavam subindo o Monte Moriá, para que onde Isaac iria ser sacrificado, Isaac pergunta a seu pai: pai, eis aí o fogo, eis aí o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão profeticamente fala: Deus proverá para si o cordeiro. E o Senhor proveu para si o cordeiro, Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que subiu o monte com a cruz, aquele que foi crucificado em nosso lugar. O Senhor proveu para si o cordeiro, para que nós pudéssemos ter vida, em nome de Jesus.
Disse Deus, o provarei para ver se Ele é meu, para que Ele entenda o que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover, e Ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício. O seu filho, e veja a promessa agora e não só no final de toda a história. O seu Deus proverá. Acorda cedo, Abraão, sem entender esta visão. Junta tudo que o Senhor pediu, e ao terceiro dia chega lá. Moriá, dizendo: subirei esta montanha carregando a esperança comigo. O meu filho me mostre a promessa agora e não só no final de toda a história. Que meu Deus proverá. Levante os olhos, Abraão, e veja, minha graça te alcançou, enfim. Não temas, veja, pois o dia vem em que entregarei também meu filho, amado filho. E eu subirei uma montanha carregando a esperança comigo. O meu filho, entenda a promessa agora eu faço.
história que o seu Deus, sim, o seu Deus, sim, meu Deus, proverá. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Assim como essa canção, a próxima, ela também fala de um grande profeta, o profeta Oséias. Acredito que todos já ouviram falar do profeta Oséias, mas também talvez nem todos sabem ou se lembram do que Deus pediu, do que Deus ordenou a Oséias. Deus disse que Oséias deveria se casar com uma prostituta, independente das circunstâncias, se ela iria ser fiel ou não, ele deveria amá-la, ele deveria ser fiel a ela. E Oséias ali ele faz a figura de Deus, e a prostituta faz o papel de Israel, o povo de Israel, e também da igreja nos dias de hoje. Essa canção ela começa dizendo: eu te comprei, te amei, te redimi, só pedi para você esperar por mim. O Senhor, Ele nos comprou, Ele nos redimiu com seu sangue. A única coisa que Ele nos pede é que nós aguardemos a Ele, fiéis até a morte. E que nós possamos meditar na letra dessa canção. E que possamos, não assim como Israel no passado, não assim como a igreja que infelizmente na grande maioria está apostatada, que tem buscado riquezas, que tem buscado, entre aspas, algo melhor daquilo que Deus nos proporcionou na cruz, a salvação em Cristo Jesus. Eu te comprei, te amei, te redimi. E só pedi pra esperar por mim. Seus olhos passearam ao redor, buscando outra terra, algo melhor. E o que farei pra te alcançar e te trazer de volta ao lar? Por ti compus poesia e canção, fechaste a porta, trava o coração. Por uma festa eu te vi partir, sem nem olhar pra trás, se despedir. E o que
te encontrar e te trazer de volta ao lar, abandonada pela rua, eu te encontrei enferma e suja, mendigando o pão que já te dei. Eu fui fiel, será o jardim da graça que te trouxe, manterá você fiel a mim. Aleluia, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Com tudo que o Senhor tem feito por nós, não tem como nós não agradecermos a Ele. Não tem como nós não rendermos graças a tudo que o Senhor tem nos proporcionado, a tudo que o Senhor tem nos feito, a oportunidade que o Senhor nos dá mais uma noite, e que nós possamos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, sobretudo por Cristo Jesus, pelo sacrifício perfeito, pois graças a Ele nós aqui estamos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar.
salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, podeis assentar em nome de Jesus. Que a gratidão, ela possa estar presente todos os dias na nossa vida. Você acorda, agradeça ao Senhor. Você vai dormir, agradeça ao Senhor. Você vai tomar um copo d'água, agradeça ao Senhor. Quantos e quantos locais deste mundo gostariam de ter um simples copo de água limpa para tomar? Então agradeça ao Senhor em todo o tempo. Agradeça por tudo. Está chovendo? Agradeça. Não está chovendo? Agradeça. Que o teu coração seja um coração de gratidão a Deus. Que o meu coração, ele possa ser um coração de gratidão, entregue na presença do Senhor. Meus queridos, os amados já têm observado a forma como o mundo está andando, caminhando, da forma como as denominações, e nós não estamos aqui para falar das denominações, mas nós queremos trazer para os amados a situação ao qual nos encontramos nesta hora, dentro do plano profético de Deus, dentro daquilo que a palavra do Senhor estabelece para esse tempo. E nós estamos verdadeiramente dentro da apostasia. Nos nossos dias, Paulo já escrevia a respeito, quando Paulo ele escreve a respeito do arrebatamento, ele fala que isso não aconteceria antes da apostasia. E hoje nós estamos vendo a apostasia no nosso tempo. A apostasia é o desvio da verdade. As igrejas hoje, elas vivem de uma maneira geral na apostasia. Por muitas vezes nós até mesmo achávamos que a apostasia era algo fora da igreja. Não, é dentro da igreja. A apostasia, ela está estabelecida dentro das denominações. Assim como outrora nós achávamos que as virgens loucas eram pessoas estranhas à igreja, fora da igreja, e hoje nós estamos vendo este cenário dentro da igreja. Então dentro da igreja nós temos as virgens sábias e as virgens tolas, aquelas que têm o óleo na reserva, na botija, e aquelas que estão em falta do óleo do Espírito Santo. Então este é o cenário hoje. Nós estamos vivendo nos nossos dias a apostasia. E essa apostasia, ela leva os homens a até mesmo reivindicar direitos na presença de Deus. É como se o homem tivesse direito, ou até mesmo proclamar direito, buscar direito, exigir direitos na presença de Deus. É igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele se dirige ao pai e ele diz: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, porque eu não quero mais ficar com o Senhor aqui, eu quero ir embora.
É exatamente o cenário hoje, é o homem fazendo que nem um filho pródigo, se dirigindo a Deus e exigindo os seus direitos. O homem está assim. O homem reivindicando direitos. Mas a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, quando o Senhor usa o seu servo João para escrever as 7 cartas, as 7 igrejas, e quando ele vai falar a respeito de Laodiceia, e Laodiceia aponta para o nosso tempo, para os nossos dias, inclusive Laodiceia quer dizer direitos em comum, ou direitos do povo em comum, direitos do povo de uma maneira geral. Nunca se falou tanto em direito. Todas as classes querem ter o seu direito, sem olhar para o direito do outro. É exatamente esse o tempo. Por isso o homem hoje busca de Deus o seu direito, ou seja, ele reivindica um direito que ele não tem, exigindo de Deus. Apostasia. Então este é o cenário hoje, meus queridos irmãos. É o homem, essa situação atual, é isso que nós estamos vendo. É o homem reivindicando os seus direitos, que ele não tem. Ele buscando direitos que não existem. Então, meus amados, se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos verificar em diversos textos, Timóteo, Pedro, vão falar a respeito desses dias. Paulo, ele fala a respeito desses dias também. Mas nós vamos ler um texto que vai falar muito profundamente a respeito dos nossos dias, justamente dessa questão do homem buscar os seus direitos. Está em Judas, versículos 12 e 13, Judas, versículos 12 e 13, vejam, meus amados, que a palavra do Senhor, ela vai trazer aqui, a respeito desse tempo, e vai falar exatamente daquilo que nós falamos há pouco, é o homem reivindicando os seus direitos. Diz a palavra do Senhor: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de forma desonrosa. E vejam aqui, meus irmãos, a situação daqueles que deveriam apacentar o rebanho de Deus, aqueles sacerdotes que deveriam tomar conta do povo de Deus. A palavra diz: são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens, mas sem água, impelidas pelo vento, ou seja, vão de um lado para o outro, mas não tem nada, absolutamente nada, não tem vida, não tem água. Árvores de outono, ou seja, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Meus amados, a palavra do Senhor, ela traz aqui, no finalzinho deste versículo, ela diz 2 vezes mortas. O homem desta hora, o homem que está na apostasia, o homem que está reivindicando os seus direitos, ele está morto 2 vezes, para esta vida e para a vida eterna. 2 mortes, não tem nenhuma vida aqui. Ele não tem vida, ele não tem experiência com Deus, ele não tem vida com Deus. E aquele que não tem vida com Deus, aquele que não tem o sangue da cruz de Jesus sobre a sua vida, está morto espiritualmente. Versículo 13. São ondas bravias do mar. Vejam que a palavra diz, como é terrível isso, meus amados. Espumando os seus próprios atos vergonhosos. Essa é a situação. É como ondas do mar que trazem de volta toda a sujeira que você coloca dentro do mar, uma hora ela volta. O mar, ela traz de volta. E aqui é exatamente isso. A situação deste evangelho profano corrompido é esta: ondas bravias do mar que estão espumando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para os quais estão reservadas para sempre
as mais densas trevas. Misericórdia. Meus amados, essa é a situação que nós estamos vendo justamente nesse tempo. Estamos vendo isso. Estamos vendo o quão terrível é o homem sem a direção do Espírito Santo. É o homem sem Deus. É o homem que tem Bíblia, tem altar, tem púlpito, tem banco, tem placa de igreja, tem um CNPJ, mas não tem o principal, que é o Espírito Santo. São ondas bravias, são estrelas errantes, diz a palavra. Mas o que diz a palavra? Para sempre está reservada as mais densas trevas. Mas, meus amados, o Senhor, nesta noite, Ele quer nos trazer a consciência de quem de fato nós somos. Nós somos verdadeiramente miseráveis pecadores. Meus amados, nós somos tão ruins, que todos os dias nós precisamos de Deus. Porque se nós fôssemos bons, nós não precisávamos. Só tem médico para os doentes. O são, ele não precisa de médico. E o Senhor nos tem dado essa consciência, que nós somos ruins, que nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, que nós precisamos verdadeiramente descer à casa do oleiro, e pedir que o oleiro, ele venha amassar as nossas vidas, para tirar as imperfeições, tirar muitas vezes ali um galho de árvore, tirar ali uma pedrinha, algo que não permite fazer um vaso. Nós somos assim, e o Senhor nos tem direcionado a essa consciência de quem nós somos, mas isso não partiu de nós, isso veio do próprio Espírito Santo, que está falando conosco, está nos dirigindo dia após dia, nos mostrando quem nós somos. E vejam, meus amados, o que a palavra vai dizer em Lucas 17:10, porque algo nós precisamos entender, meus amados, meus queridos irmãos. Eu posso ser, e a palavra mesmo ela descreve isso, nós vamos verificar isso nessa noite. Nós somos na presença de Deus servos, filhos, mas poucos conseguem ser amigos de Deus, poucos. Mas veja o que a palavra vai dizer aqui a respeito do servo. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Isso aqui, meus amados, é justamente a nossa posição. Nós não somos aqueles que estão reivindicando algum direito na presença de Deus. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui reconhecendo que nós somos, que diz a palavra, servos inúteis. Nós não fizemos nada além da obrigação. Meus amados, as pessoas, elas fazem um evangelismo, fazem uma visita em hospital, por exemplo, e colocam isso como se fosse algo, colocam isso diante de Deus, como se eles tivessem feito uma boa ação. Mas Jesus diz: ide. Jesus diz: ide. Então nós não fizemos nada além da obrigação. Nós precisamos entender quem nós somos. Então o servo, ele faz, mas ele não se vangloria por ter feito. Ele reconhece: Senhor, eu sou um servo inútil, eu fiz o que eu deveria ter feito. Mas lá fora não é assim. Por isso, meus amados, o Senhor quer nos trazer a consciência nessa noite quem nós somos, e que nós possamos dia após dia morrer para nós mesmos, morrer para o eu,
para que o poder do Espírito Santo ele possa agir na nossa vida. Quanto mais morte, mais Espírito Santo. Mais morte do eu, mais Espírito Santo. É necessário que ele cresça e eu diminua, diz a palavra do Senhor, dia após dia. Mas, meus amados, a palavra do Senhor também ela diz, na parábola dos talentos, que o Senhor, ele saiu para uma longa viagem, e ele vai chamar ali os seus servos, e ele vai entregar talentos. Entregou 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, e para o terceiro ele entregou 1 talento. Depois de muito tempo, diz a palavra do Senhor, que o seu servo, ele volta, e ele chama, aquele senhor ele volta, perdão, o Senhor ele volta, e ele chama os seus servos, para saber o que fizeram com os talentos. O primeiro se apresenta, ganhou 5, alcançou mais 5 talentos, o outro 2, alcançou mais 2, mas a palavra diz que aquele que recebeu 1 talento, único só, ele enterra o talento, ele até age com desculpa, ele diz, porque eu sei que tu és um homem rigoroso, por isso eu tive medo e acabei enterrando. E o Senhor se dirige àquele servo e diz, servo mau, negligente, tu sabes que eu sou rigoroso, deveria pelo menos ter entregue aos banqueiros, para que esse talento rendesse os seus juros, que não perdesse o seu valor. Meus amados, o Senhor, ele tem confiado às nossas vidas a salvação. E o que eu estou fazendo com a salvação? Verdadeiramente eu estou granjeando, eu estou trabalhando o processo da salvação na minha vida? Porque, meus amados irmãos, naquela cruz, alto preço ele foi pago. Um alto preço foi pago por mim e por você. Mas o que eu estou fazendo com a salvação? Eu estou enterrando? Ou estou multiplicando? Ou estou num processo da morte do eu, para que a cada dia mais a salvação, ela venha produzir os seus frutos? Os frutos do Espírito, como está lá no livro de Gálatas, eles estão de fato evidentes na minha vida? Isso é para nós analisarmos. Então, meus amados, falando de servo, a palavra diz isso. A palavra ela vai mais longe, meus amados. O Senhor diz, aquele que enterrou o talento, lancem fora este servo, porque até aquilo que não tem, lhe será tirado. Meus amados, vejam a terrível condição do homem nesta hora, que não está valorizando o processo da salvação, que não está valorizando aquilo que é o sacrifício da cruz. Lancem fora, porque ele é um servo mau e negligente. Mas há um povo nesta hora, queridos, reconhecendo que nós somos servos inúteis. Nós não estamos fazendo absolutamente nada além da nossa obrigação. Então, meus irmãos, diante disso que nós vimos agora, e fazendo aqui uma diferença daquelas pessoas que estão reivindicando seus direitos. Vejam como o homem, ele é terrível. Há um povo, um pequeno povo, reconhecendo quem ele é. Um pequeno povo reconhecendo quem ele é. Terrível. Um pequeno povo reconhecendo a condição, que nós somos pecadores miseráveis. Um pequeno povo. Mas, meus amados, eu quero mostrar para os queridos
uma imagem, essa imagem já foi utilizada em outro momento, para que nós possamos compreender, à luz da palavra de Deus, que nós só estamos aqui pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Graça, o significado de graça é isso, favor imerecido, e nós só estamos aqui pelo favor imerecido de Deus. Nós não estamos aqui por méritos, ou por título, não, nós só estamos aqui pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Nós vamos colocar aqui uma imagem então, para que os amados, já foi mostrado em outro momento, mas para que os amados possam novamente relembrar. Então, meus amados, a graça do Senhor, é a graça, nós estamos aqui, a salvação, ela só acontece pela graça, não é nenhum favor do homem, nenhum favor, ou por aquilo que o homem acha, não, é a salvação, ela acontece, ela ocorre pela graça do Senhor, e a graça do Senhor, ela foi manifesta onde? Aqui na cruz do Calvário. Esta cruz foi manifesta a graça do Senhor, quando Ele envia o seu Filho, e a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas percebam bem, meus queridos, a graça, ela vem da parte de Deus. Nesta linha superior aqui, os amados podem compreender que a graça, ela vem da parte de Deus. É interessante frisar aqui que a Bíblia diz, de eternidade a eternidade tu és Deus, então é uma linha que ela vem de fora aqui desse quadro, ela vem porque vem da eternidade, mas ela chega um tempo que ela se encontra aqui com o tempo do homem. A graça, o favor de Deus, ela vai se encontrar um dia com as nossas vidas, assim como Zaqueu, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como Pedro, Mateus, por exemplo, quando o Senhor vai até o momento que ele estava ali no seu trabalho, quando o Senhor diz para Mateus, Mateus, segue-me. E a graça justamente meus amados, quando por exemplo o Senhor visita Mateus, e diz para ele, Mateus, segue-me, o que diz a palavra? Que ele seguiu Jesus, ou seja, o homem aqui, ele toma uma decisão, e ele entra num processo de salvação. Esta linha mostra exatamente isso, o processo de salvação. Mas meus amados, o homem, como nós falamos, está reivindicando direitos que não existem. A graça não é um direito do homem, é um favor de Deus. Nós só estamos aqui pelo favor de Deus. Nós não temos nada, absolutamente nada, que o Senhor possa olhar para nós e aproveitar alguma coisa de nós mesmos, porque de nós não temos nada. Mas o que o homem, meus amados, os homens, de uma maneira geral, eles estão usurpando isso. Estão usurpando o favor de Deus em benefício próprio, buscando direitos que não existem. Então, meus amados, é justamente o homem que vive no seu tempo. Ele vive tão somente nessa linha amarela aqui, que é o tempo do homem, onde o homem nasce. Aqui o homem nasce. Aqui, meus amados, o homem, ele morre e acabou. Esse é o tempo do homem. Mas aqueles que nesta hora, um pequeno povo, um pequeno rebanho, que está aqui, está entendendo o chamado de Deus, ele entra nesse glorioso processo da salvação. E isso aqui, meus amados, depende do homem, porque nesse local aqui no chamado, aqui é o grande local de conflito do homem. Assim como foi com Mateus, por exemplo. Mateus, o Senhor, a graça, que é Jesus, foi até Mateus. E a Bíblia diz que Mateus largou tudo e seguiu o Senhor. Meus amados, aqui nós passamos a entender quem nós somos. Nós passamos a entender, queridos, que nós não somos nada, que nós somos servos inúteis. Se nós ficarmos no nosso eu, nós vamos terminar aqui na condenação. É a morte para esta vida é a morte eterna. Mas o que nós queremos? O que um povo está buscando? Um povo está buscando aqui, morrendo dia após dia, para entrar no glorioso processo da salvação. Essa é a graça do Senhor.
Este é o favor do Senhor. Então, queridos, nós possamos compreender que nós somos verdadeiramente servos inúteis. Servos inúteis. Não estamos realizando nada além da obrigação. E vejam, meus amados, que isso não depende de nós. É o Senhor que olha, ou melhor dizendo, o Senhor olhou um dia para as nossas vidas, nos contemplou, nos visitou. E, meus amados, é tão glorioso. Nós vamos para Lucas 1,38, nós vamos falar aqui a respeito de Maria. Maria, ela entendeu quando o anjo visita Maria e traz para ela as boas novas a respeito do nascimento de Jesus, que ela seria a serva usada para este processo glorioso do nascimento do Senhor. Vejam o que ela diz. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, sou serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Louvado seja o Senhor. Meus amados, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor e dizer o que Maria disse: sou serva, sou servo do Senhor, que o Senhor faça comigo aquilo que lhe aprouver. Realiza, Senhor, em mim a tua vontade, realiza em mim o teu querer, o teu propósito. E, meus amados, o Senhor não veio chamar bons. Isso me faz lembrar dos pastores do rebanho, quando o Senhor Jesus, ele nasceu. A palavra diz que anjos foram até os pastores que estavam no campo, apacentando ali os rebanhos, anunciar as boas novas da salvação. Um coral de anjos louvando, engrandecendo o Senhor. Os anjos não foram visitar os teólogos, os fariseus, os bons da sociedade naquela época. Os pastores daquele tempo eram pastores que eram desprezados. A história nos diz que os pastores de rebanhos, o testemunho deles não era válido. A história nos diz que os pastores não podiam entrar no templo, porque eles, quando tinha, por exemplo, um cordeiro morto, era necessário que eles tocassem ali naquele cordeiro, então eles eram tidos como impuros, eles não podiam entrar no templo. Mas foram eles que receberam as boas novas da salvação. Meus amados, eu e você fomos alcançados, não por aquilo que temos, mas pela graça do Senhor, como nós vimos agora. E a graça do Senhor, ela nos constrange, porque quando nós entendemos a graça, nós reconhecemos o grande amor do Senhor, vertido naquela cruz. Nós reconhecemos o amor do Senhor. E aqueles pastores que eram desprezados pela sociedade, que ninguém dava nada por eles, eles contemplaram o Salvador. Muitos dos irmãos aqui são pessoas que foram tão desprezadas pela sociedade, pelas religiões, pelas denominações, muitos pela família. Mas glorifique o nome do Senhor, meu amado, porque aprove o Senhor te mostrar o Salvador, aprove o Senhor te mostrar a salvação. E aqueles pastores, eles contemplaram algo glorioso. Eles viram um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura, o local onde a ovelha se alimenta. E Jesus, meu amado irmão, é o teu alimento, é o meu alimento. Jesus se fez o nosso alimento, Ele é o nosso alimento dia após dia. Jesus é o nosso alimento. Jesus é aquele que tem condições de nos alimentar. Somente o Senhor Jesus tem. Mas, meus amados, nós vamos verificar também, isso está em 1 João 3:1, que pelo amor do Senhor nós somos tidos como filhos.
falamos aqui de servos, filhos. E veja que a palavra diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A palavra diz ainda no Evangelho de João: mas a todos quanto o receberam, Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, meus amados, nós temos sobre a nossa vida, a partir do momento que você aceita o Senhor na tua vida, você é tido como um filho, porque sobre a tua vida está o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o DNA para com a eternidade. O Pai, Ele reconhece o sangue que está sobre a tua vida, que é o sangue da cruz, o sangue de Jesus. Então você é tido como filho. Mas nesta hora, meus amados, nós precisamos perguntar: eu sou um filho obediente ou desobediente? Que tipo de filho eu sou? E o Senhor Jesus, Ele conta uma parábola a respeito de 2 filhos, onde o pai diz para um: meu filho, vai trabalhar na vinha. E o filho diz: vou. Mas depois não foi. Ao passo que o outro disse: não vou, e acabou indo. Então quem é o filho obediente nesta hora? Então qual dos 2 filhos eu sou? Eu sou aquele filho obediente? Ou eu sou aquele filho desobediente? Veja, meus amados, trazendo aqui a respeito de 2 irmãos, Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca. Qual dos 2 foi o filho obediente? E qual dos 2 foi o filho desobediente? Percebam que as características dos 2 irmãos eram completamente diferentes. Jacó, a palavra diz que ele estava sempre perto do pai e da mãe. Esaú estava longe. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura em troca de um prato de comida. Ou seja, é aquele que troca a bênção eterna por algo perecível desta vida. Então, meus amados, que nós possamos olhar para as nossas vidas. Eu sou um filho obediente? Ou eu sou um filho desobediente? Mas, meus amados, o Senhor quer nos levar a uma outra condição, a uma outra estatura. Nós reconhecendo que nós somos servos inúteis, e que nós possamos fazer uma projeção da nossa vida na presença do Senhor, sendo para com o Senhor, sendo sincero para com o Senhor. O Senhor quer nos levar a um outro entendimento. Nós vamos encontrar em João 15:15, algo muito precioso que o nosso Senhor Jesus, Ele falou ali para os discípulos. Muito precioso, que nós possamos compreender. Diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Aleluia. Então, meus amados, diante das experiências que nós estamos vivendo nesta hora, vejam quão glorioso e quão poderoso o Senhor chegar e dizer para você, meu amado irmão, que o Senhor quer te levar a uma outra estatura, uma estatura de amigo de Deus. O servo faz aquilo que é obrigado a fazer. Como servos, nós precisamos fazer. Somos servos inúteis, reconhecemos, temos as nossas obrigações, precisamos fazer, mas receber das gloriosas revelações da parte do Senhor é para aqueles que são chamados de amigos. Que Jesus diz: porque tudo o que ouvi de meu Pai,
Ou seja, as revelações que o Senhor Jesus recebeu do Pai. O que ele diz? Eu lhes tornei conhecido, louvado seja o Senhor. E nós temos presenciado isso nesta hora, meus amados, o Senhor trazendo as revelações da eternidade. E meus amados, outra experiência gloriosa, quando o Senhor, ele se dirige para Abraão. Nós já cantamos um louvor aqui falando da experiência gloriosa de Abraão. O Senhor vai dizer, está em Gênesis 18, o Senhor vai dizer: acaso ocultarei alguma coisa a Abraão daquilo que eu irei fazer, quando o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E é interessante, meus amados, que no livro de Isaías, a palavra vai dizer, que está em Isaías 41:8, nós podemos ler, que o Senhor se dirige para Abraão como meu amigo. Veja o que a palavra diz: você porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, louvado seja o Senhor. O Senhor se dirige para Abraão como o seu amigo. Queridos, há uma diferença muito grande entre servo, entre filho e entre amigo. Muito grande essa diferença. Mas o Senhor, ele quer nos elevar a uma outra estatura. Mas como é que será que Abraão, ele chega nessa condição, ou os apóstolos chegaram nessa condição? Particularmente aqui Pedro, Tiago e João. Quando eles viram, por exemplo, a transfiguração, só eles presenciaram, só eles testemunharam, ninguém mais, só eles. Aprove ao Senhor revelar a eles algo glorioso da parte de Deus. Mas a palavra também vai dizer a respeito de Abraão ainda, em Isaías 51, versículos 1 e 2, algo muito glorioso, que nós possamos também aplicar na nossa vida. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram pelo Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, a rocha Jesus. Olhem para Jesus, olhem para Jesus, diz a palavra, olhem para Jesus, vocês foram cortados a partir dessa rocha, e para a pedreira de onde foram cavados, versículo 2, e aqui está algo glorioso, quando Deus ele fala do seu amigo, Abraão. Vejam que o Senhor, ele se dirige ali para Israel, para que Israel olhe para Abraão, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos, louvado seja o Senhor. Então, meus amados, o Senhor está dizendo aqui nesta passagem, olhem para Abraão, como um exemplo para a vida de vocês, e isso hoje não é diferente para nós. Olhem, que nós possamos olhar para Abraão. Naquele louvor foi cantado, Abraão, quando o Senhor diz a Abraão, sacrifica o teu filho. Meus irmãos, Abraão, ele não questiona Deus, e ele cumpre aquilo ali imediatamente. A Bíblia diz, que na madrugada seguinte, Abraão sai para cumprir, ele cumpre imediatamente, e a Bíblia não diz que ele interagiu primeiro com Sara, para ver o que Sara achava, ou o que seus criados achavam, ou o que Eliezer achava, não, ele simplesmente cumpre a obediência cega, ele simplesmente cumpre. Isaque, o filho da promessa, o Senhor tinha falado a Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão não questiona Deus, ele simplesmente obedece, e neste versículo que lemos aqui, a palavra diz, olhem para Abraão, olhem para a obediência. Abraão, em nenhum momento, nós vemos qualquer questionamento da parte desse servo, em nenhum momento. Meus amados, em diversas passagens da Bíblia, por exemplo, no livro de Salmos, a palavra diz que o Senhor, ele confia os seus segredos aos que o temem.
o Senhor confia os seus segredos. Foi isso que o Senhor confiou a Abraão, por exemplo, quando Ele o chama de amigo. Quando o Senhor vai executar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Ele chama o seu amigo, Ele traz dali as considerações. A palavra diz aí no livro de Amós, que o Senhor, Ele revela os seus planos aos profetas. Louvado seja Deus. Então, meus amados, como um homem, nesta hora, esse terrível homem desta hora, desta última hora, quem é o homem para que dele te lembre, diz a palavra. Então quem é o homem nesta hora para reivindicar alguma coisa de Deus? Se nós somos servos inúteis. Quem é o homem para que dele te lembres? Meus amados, o homem não passa de pó. Se tem pó nesta Bíblia aqui, é só fazer assim, acabou o pó. É isso que nós somos, este pó. Nós não somos nada. Eu e você, meu amado irmão, nós não somos nada. Mas aprove o Senhor se lembrar de nós, mediante o sacrifício da cruz. Lembrem de Zaqueu. Zaqueu estava naquela árvore. E Jesus, o céu parou. Naquele instante, o céu parou. A graça parou diante de Zaqueu. Naquele momento diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na tua casa. Ali estava a manifestação da graça do Senhor, a manifestação do amor do Senhor pela vida daquele homem. Quem era Zaqueu? Um cobrador de impostos, alguém que provavelmente, quando Zaqueu diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolverei muitas vezes mais. E Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque Zaqueu entendeu a sua condição, a sua miséria, entendeu a sua vida. Nós somos servos inúteis, meus amados, mas nós fomos lembrados pelo Senhor, e estamos nesse glorioso processo, dia após dia, morrendo para nós mesmos. E meus amados, para nós encerrarmos, vamos para Malaquias 3,16. Malaquias 3,16. Nós vamos ler até o 18. Aqui está uma preciosa passagem daqueles que temem ao Senhor. Depois, os amados, leiam novamente com toda calma esses versículos, mas vejam o que a palavra diz. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros. E aqui me faz refletir, meus amados, o que servos de Deus, aqueles que temem verdadeiramente ao Senhor, qual é a conversa entre os servos de Deus? Servos convertidos, não é servos convencidos, é convertidos ao Senhor. Eles falam das coisas de Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. E olha que a palavra diz: e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam ao seu nome. 17. E vejam só, queridos, que a palavra continua dizendo: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles, ou seja, aqueles que temem ao Senhor, serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, queridos, a compaixão é para quem? É para aqueles que obedecem ao Senhor. Amém? 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há uma grande diferença, meus amados, aqueles que nesta hora estão na presença do Senhor, aqueles que têm um coração totalmente voltado para a presença do Senhor, entendendo
que nós só estamos aqui pela graça, pelo favor do Senhor, que nós não temos nada, nós não somos nada, mas o grande amor do Senhor manifesto sobre a vida do seu povo, sobre a vida da igreja, no nome de Jesus. Meus amados, convido a todos a estarmos em pé neste momento. Nós vamos orar, vamos finalizar este culto, vamos agradecer e engrandecer ao nome do Senhor, que o nome do Senhor seja mais uma vez engrandecido e louvado. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai. De fato nós reconhecemos que aqui só estamos porque a tua graça ela foi manifesta, pelo teu amor, porque nós não temos absolutamente nada de bom para ser aproveitados por nós mesmos, nada, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida na tua presença, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, tem cuidado da igreja, tem conscientizado nesta hora a respeito do arrebatamento, tem conscientizado as nossas vidas da morte do eu, para a gloriosa preparação para aquele glorioso dia. Levantamos um clamor a Ti, ó Pai, guarda a igreja, guarda o nosso país, guarda a nação, diante dessa peste, dessa pandemia, Senhor, guarda cada um, Senhor Deus, na Tua presença. E nesta semana, Senhor Deus, que se inicia hoje, nós oramos para que nós sejamos guardados na Tua presença. Livra, ó Pai, o Teu povo, livra a igreja de todos os males, e nos visita com a gloriosa paz a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, obrigado por estarmos aqui. Despede agora, Senhor Deus, o Teu povo, cada um dos amados irmãos nas suas casas, nas suas residências, guarde-os na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, ó Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados, a todos, a paz.